A Bahia. A Bahia. Ó, meu Senhor do Bom Fim, valei-me, São Salvador. Vamos saravá, minha gente, e o povo da Bahia chegou, chegou, chegou. Bahia, Bahia, Bahia de São Salvador. Quem nunca foi a Bahia, hoje peça a Deus nosso Senhor. Bahia, Bahia, Bahia de São Salvador. quem nunca foi a Bahia, hoje peça a Deus nosso Senhor. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma noite da nossa live da oração, aqui no nosso terreiro, Templo de Umbanda Xumaré, Caboclo da Mata, hoje, 21 de outubro de 2020. Nossa vibração, como vocês puderam perceber, vai ser na linha dos baianos e das baianas. Nós pedimos hoje, então, muita saúde, muita alegria e proteção para todos os nossos familiares, entes queridos, nossas casas e ambientes de trabalho. Também nas nossas orações e preces de hoje, vamos pedir e rogar pela saúde dos nossos familiares, amigos, colegas de trabalho. Hoje, nessa noite, vamos abordar um tema importantíssimo. Como eu venho falando nas lives anteriores, estamos no outubro rosa, e o tema é o câncer de mama. Para falar com a gente hoje, vamos ter a participação da doutora Francine Lucente, médica ginecologista, obstetrícia, que vai abordar aí alguns temas bem importantes, esclarecer algumas dúvidas que a gente possa ter, que eu acho que é importante e fundamental, né? Teremos também a prece da noite com a médium e filha da casa, a Maria Graça Bruni, e a participação também da sua mãe, Dona Irene, as meninas do Axé, gentilmente batizadas pelo Pai Enio. Como eu estava dizendo, vale ressaltar que nesse mês do Outubro Rosa, a importância é que todas as mulheres devem se conscientizar quanto a esse tema, né? Que façam os exames, os controles e o autoexame, que não podem se descuidar. Então a gente acha bem importante isso, e por isso que a gente trouxe hoje uma médica especialista no assunto para poder nos ajudar com relação a isso. Jundiaí ainda continua na fase verde, como a gente já tinha alertado, e apesar disso, a gente precisa ter todos os cuidados e os resguardos necessários, né? Havendo a necessidade de sair, nunca esquecer de usar máscara, álcool em gel, retornando para casa, a higiene nas mãos, retirando os sapatos, cuidando dos materiais que você trouxe de fora para dentro da casa, higienizando tudo certinho, porque nós já estamos contabilizando aí a casa de 420 óbitos, e nossa solidariedade aí aos familiares que tiveram perda dos seus entes queridos aí. Pai Ed continua afastado, né, por conta da força dos nossos estatutos, então a benção, Pai Ed, volta logo para tomar conta e a rédea aí das coisas, porque estamos com saudades, tá certo? Deixa eu ver quem já chegou aqui com a gente hoje. Mãe Karina, boa noite, a sua benção, seja bem-vinda. Irani Soares, boa noite, seja bem-vinda. Madrinha Aparecida, Cida Natália, boa noite, seja bem-vinda. Carlos Alberto Lotério, boa noite. Ana Souza, nosso amigo Eri Ribeiro da Corrente, seja bem-vindo também, Paixão se abençoe. Mãe Valéria, boa noite, a sua bênção. Marco Antônio, Marcão, seja bem-vindo. Boa noite. Laila Maier, boa noite. Pai Wilson de Oxalaguian, boa noite, a sua bênção. Ana Cláudia Limboni, também seja bem-vindo, boa noite a todos. Gratidão a todos que participam da nossa live, está sempre aqui com a gente. E por falar em participação, vamos trazer aqui com a gente nossa querida amiga e irmã, Cambona-chefe, diretora social, Vera Lúcia Engon. Seja bem-vinda, boa noite, Vera. Oi, boa noite, Pai, a sua bênção. Boa noite a todos.
Sejam todos bem-vindos mais uma vez na nossa live, que sejam abençoados, iluminados hoje e sempre. Minha gratidão a todos. Obrigado, Vera. Olha, Cássia, seja bem-vinda. Pai Ed mandou aqui um recado, hein? Ele mandou aqui para nós, deixa eu ver se eu consigo postar. Boa noite, Pai Samuel, boa noite, filhos, filhas de assistência, que o Xumaré abençoe a todos nesta quarta-feira. Continue se cuidando, como ensina Pai Samuel, Pai Emolu e Pai Baluê, esteja com todos. Axé, Pai. Sua bênção. Bênção, Pai. Ele disse que bateu uma saudade gigantesca da live, principalmente olhar o nosso altar, além de beijar as imagens, Vera. Eu acho que essa parte é de beijar. Beijar. Eu também tenho o hábito de beijar todos os meus santinhos. Pois é. Bem, então, hoje aqui, como a gente havia falado, ó, chegou mais o Fábio Silva Moutinho. Boa noite, seja bem-vindo. Hoje temos aqui um dia especial, que a gente vai abordar uns temas bem importantes, né? Estou aproveitando aqui para também trazer aqui a Graça. Menina, faz parte da menina do Axé. Graça e Dona Irene, sejam bem-vindas. Boa noite. Boa noite, Pai Samuel, Boa noite. a sua bênção. Boa Deixa noite, eu- Vera. Boa noite, A bênção Graça. do Boa noite, Pai Ed, Irene. os pais, as mães que estejam nos acompanhando. Um grande abraço a todo mundo que está com a gente. É muito bom estarmos reunidos novamente. Exatamente. Toda quarta-feira a gente fica nessa, né? Eu recebo informações assim que eu mando bom dia divulgando, pessoas que mandam assim, nossa, quarta-feira, que ótimo, não vejo a hora de chegar, melhor dia da semana por conta da quarta. Então eu acho que vale muito a pena a gente continuar com isso, mesmo pós-pandemia, mesmo que tudo isso acalmar, a gente continuar com isso porque é uma maneira da gente se aproximar cada vez mais um do outro, né? Eu acho bem importante. Flávia Soares, boa noite. Ah, Vera, a Pai Ed deixou um recado aqui. Beijar e não chacoalhar Oxalá, como faz a Vera Engom. Eu não chacoalhei. Eu vou morrer falando que eu não chacoalhei. Vai sim, E ele vai exatamente. morrer falando que eu chacoalhei. E ele vai morrer falando que não chacoalhou, exatamente. Bem, acho que todo mundo já chegou, a gente já está aí na casa das 21 pessoas que estão chegando. Eu vou esperar mais um pouquinho, aí a gente pode colocar aí, já começar as nossas orações para a gente já começar a te divulgar. Eu acho que dá para tocar até mais um ponto, né? Aproveitar para a gente já ter energia aqui. Ó, Dona Irene, Graça, Pai Ed mandou a bênção aí para as meninas do Axé. E para Vera também. Axé. Axé, obrigada. Axé. Seja bem-vindo, Felipe. Felipe é o Gã da casa, que acabou de chegar aqui. Aliás, eu coloquei um ponto aqui dos baianos e das baianas, na voz do Felipe, que é o Ogã, e da Graciane, a Daniele, que ela faz parte da nossa corimba. Então, esses pontos foram gentilmente gravados por eles assim que a gente entrou na fase de pandemia, né? Eles se reuniram e fizeram a gravação de vários pontos para nós, e a gente conseguiu fazer a divulgação, o compilado, né, desses pontos, e agora a gente tem condições de apresentar aqui, divulgar para vocês. Antes de eu até mesmo falar, botar aqui algum ponto, falar um pouco dos baianos, né, e das baianas. Povo alegre, um povo que ao chegar já é efusivo, já traz alegria, já traz o calor consigo. Nós médios que trabalhamos, que somos girantes, né, incorporantes, e enfim, eles acabam, a gente começa a sentir o calor no rosto, um suador, uma coisa pegando a gente assim só no calor, né? É a presença dos baianos se manifestando, dizendo que eles estão ali na porta do terreiro para chegar. Então a gente já começa a sentir a energia dos baianos. E quando chega aquela festa, né? Como diz um baiano muito querido, baiano não nasce, baiano estreia. É bem a realidade de todos os baianos e baianas mesmo na Umbanda, né? Ver os pontos sendo tocados, as baianas chacoalhando as saias e girando por todo o terreiro, aquela alegria que você tenta falar, não consegue, porque tá todo mundo falando ao mesmo tempo, né? É uma festa, parece um bando de italiano, quem é italiano sabe, mas é todo mundo falando ao mesmo tempo, é bem gostoso. No começo, a gente pode até estranhar,
Mas hoje a gente sente falta de ver todos os baianos ali se manifestando, conversando, que foi graça. Muita falta a gente sente, pai. Verdade, a gente sente, é muita falta, não tem como não sentir, né? A gente não vê a hora de poder abraçar e receber o carinho de todos eles, né? Então, os baianos, pelo menos na nossa casa, vibram nas cores laranja, nas cores vermelha, trabalham com seus chapéus de palha, chapéu de cangaceiro, porque muitos vieram da região do norte e nordeste, né? São baianos, mas podem ser pernambucanos, sergipanos, alagoanos, todo mundo que está ali naquela região norte e nordeste, que acaba concentrando a questão da linha dos baianos, né? São povos que trabalham na direita, ajudam muito na parte da quebra de demanda, na abertura de caminho, são diretos e certeiros no que falam, são amigos, são companheiros, mas se tiver que falar e puxar a orelha, vão falar, vão puxar a orelha, porque é para isso que serve o amigo, né? O amigo não é só para falar as coisas boas, aquilo que a gente quer ouvir, é para dar o chacoalhão também, quando a gente precisa, e os baianos estão ali para nos lembrar disso. Coisa importante também ressaltar é que os baianos, na brincadeira, na amizade, no dialeto próprio que trazem, eles vão trabalhando toda a energia da alegria, tirando aquela solidão, aquela tristeza, tudo aquilo que nos atrapalha, depressão, tudo isso que a doença da modernidade, né, depressão, síndrome do pânico, essas coisas sempre existiram, mas hoje em dia tem mais. E com a época da pandemia, mais ainda, né? Então os baianos, com a sua alegria, nos contagiam e nos ajudam a limpar todas essas energias. Então é imprescindível a linha dos baianos e das baianas também. Então, ter um abraço, ter um axé de um baiano e de uma baiana é muita alegria. O cheiro da água de cheiro, da alfazema, da flor de laranjeira, que eles trazem consigo também, é fenomenal e inconfundível. Então, gratidão e saudade dos nossos queridos baianos e baianas. Ferrugem Faunos também, seja bem-vindo, boa noite. Mais pessoas aqui na live chegando. Bem, vamos às nossas preces, às nossas orações, para a gente já abrir aqui para nossa convidada especial falar também. Então, eu vou com a Vera para os bastidores e vou deixar a Graça, você, Dona Irene, com os nossos amigos, irmãos, aqui da nossa live, para receber aí o axé, a força e a vibração da oração da prece de hoje, tá certo? Então deixa só a Vera e eu saímos dos bastidores e você já, meu caderninho de oração também já está a postos aqui, para a gente já começar a vibração. Então todos aí com a graça. Até mais. Até já. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, que assim seja. Pedimos a sua bênção, Senhor, na esperança de que sua luz e o seu amor alcance a todos os irmãos que necessitam de um lenitivo, neste momento, no encontro semanal da oração do Templo de Umbanda, do Xumaré Caboclo Guardamar. Cuida de todos nós, Pai misericordioso. Perdoa as nossas falhas e nos ilumine para que possamos reconhecê-las e não mais praticá-las. Permita-nos saborear cada momento da vida com alegria e gratidão, a fim de que tenhamos condições de permanecer em estado de bom humor, apesar das dificuldades vivenciadas. E para isso, também contamos com a ajuda e o apoio de nossos guias baianos e baianas, entidades amigas que com sua energia e alegria nos sustentam nos momentos difíceis. Amigos fiéis, sempre prontos a nos ajudar
na resolução dos nossos problemas. Ainda que muitas vezes os seus conselhos não nos agradem, nós sabemos que falam o que precisamos ouvir e não o que queremos ouvir, para o nosso próprio bem. Envolvam-nos sempre em sua benéfica energia e nos livrem de todo o mal. Concedam-nos saúde e cura para todos os males, sejam físicos ou espirituais. Curem e abençoem o nosso planeta, todos os seres vivos e a todos nós. Que assim seja e assim será. Gratidão, Graça, gratidão, Dona Irene, pela prece, pelas palavras. Participação especial, com algumas palavras aí no fundo, da cachorrinha. Da Felícia que manifestando. Que também colocou aí a sua participação nas preces, mas deu para ouvir tranquilo, fique tranquila, não atrapalhou não, tá? Gratidão pelas palavras. Agora então vou trazer a Vera para também participar aqui da nossa prece na vibração. Vera, o seu áudio está fora? Você pode ativá-lo? Beleza. Vera pode vibrar então pelas águas e o planeta? Então tá. Estou eu com a Graça indo para os bastidores, deixando você aí com os nossos amigos e irmãos. Até mais. Vamos, a partir de agora, rogar ao Pai Oxalá que permita que a espiritualidade amiga, nossos guias, nossos mentores, nossos anjos, abençoem a nossa casa, abençoe nossa família, nossos animais, abençoe as águas que tenhamos na nossa frente, que elas sejam abençoadas, que os baianos e baianas derramem suas bênçãos sobre ela, coloque uma energia da alegria, do amor, da tranquilidade, que ao tomarmos dessa água possamos sentir o coração alegre, o coração em paz, que estejamos mais felizes a partir de agora. Vamos envolver o planeta Terra em muita luz, imaginando uma luz vindo do alto, envolvendo todos os lares do planeta, todos os habitantes do planeta, tanto os encarnados quanto os desencarnados. Que os desencarnados possam seguir para o plano espiritual, a fim de evoluir para uma nova chance, uma nova reencarnação aqui na Terra, para terminar de cumprir a missão. Rogando luz, sabedoria, força e coragem em todos os hospitais, abençoando os médicos, envolvendo eles em luz, envolvendo os enfermeiros, todos os funcionários dos hospitais, mas vibrando em especial pelos doentes, internados ou não. Às vezes as pessoas não têm direito, não têm condições, não têm poder aquisitivo para ir para um hospital, e estão no seu leito, em sua casa, necessitando de ajuda. Mas tenho certeza de uma coisa, os médicos do espaço estarão sempre presentes, auxiliando esses irmãos. Vamos pedir para envolver também todas as famílias carentes, as famílias desempregadas nessa luz, dando força, dando sabedoria, colocando no caminho dessas pessoas um anjo para auxiliar. Vamos vibrar muita luz em todas as instituições de caridade, as clínicas de repouso, casas de repouso, creches, orfanatos, asilos, casas de psiquiatria, as casas de recuperação também, as clínicas de recuperação, as ONGs que cuidam de animais. Vamos rogar a São Francisco de Assis que abençoe todos os animais, que aqueles animais que se perderam do seu dono possam encontrar o caminho da sua casa, aqueles animais que foram abandonados, que foram enxotados, que consigam um dono, consigam um novo lar. Vibrando por todas as casas religiosas,
pela união dos dirigentes, união dos religiosos, que não haja disputa, que não haja título, que não haja rótulo nessas casas, e sim o verdadeiro amor, a caridade e a compaixão ao próximo. Vibrando pela nossa casa, o Templo de Umbanda, o Xumaré e Caboclo Lar da Mata, a casa que frequentamos, rogando pelos dirigentes, pelos pais, pelas mães, pelos filhos da corrente. Vamos vibrar por todos que nos acompanham na assistência, vamos vibrar por todos que estão acompanhando nesse momento nossa live. Vamos vibrar pela paz, pela união. Vamos vibrar pelo caderninho de orações, que todas as pessoas que têm o seu nome lá consigam a graça que tanto pedem. Que haja paz, que haja luz, que haja amor no planeta, para que possamos viver com mais tranquilidade, com mais sabedoria. Que assim seja e assim será, hoje e sempre. Axé. Axé, Vera. Gratidão pelas palavras. Energia muito boa, revigorando, nos preparando o espírito e a mente para mais instrução, mais ensinamento, mais aprendizado, né? Gratidão pelas palavras e pela conseguir captar aí as energias do universo, do astral, da espiritualidade para emanar para a gente. Muita gratidão. Conosco aqui também a Aline Bigatti, boa noite, seja bem-vinda. Daniela Vieira, boa noite. Flávia Botelho, pai Marcos Poli Larentes, seja bem-vindo. Atenção, pai. Ana Paula Castro, boa noite também, sejam bem-vindas. Um abraço especial para a Aline Bigatti, que hoje é aniversário dela, né, Aline? É hoje? Não estou errada, né? Parabéns, Aline. Se hoje é seu aniversário, feliz ciclo, feliz ano novo. Que Pai Oxalá abençoe sempre você e sua vida, te iluminando com muitas bênçãos, saúde e axé. Elizabeth Maceu, seja bem-vinda também, boa noite. Ela não se manifestou ainda, mas a hora que ela se manifestar, eu digo aqui se é ou não aniversário da Aline Bigatti. Estamos aí na expectativa. Daqui a pouco ela manda mensagem aqui. Bem, não foi, achei que fosse ela que tivesse mandado. Eu vou então, Vera, trazer aqui a nossa convidada especial. Vou pedir licença, vou colocar você lá nos bastidores, sirva-se de chá, de bolachinha, tá certo? E a gente já conversa já. Ó, ela disse sim, muito obrigada, Vera e Pai Samuel, é aniversário dela, boa noite. Então, olha, comemorações. Então não errei, não falhei dessa vez. Não falhou, tem gente assoprando velhinhas. Bem, muito bem. Então vamos lá. Licença, Vera, até mais. Até. Bem, deixa eu só acertar aqui, ajustar certinho. Bem, meus amigos, como eu havia falado, e a gente vem comentando, né, já tem um tempo, várias lives desde esse mês de outubro, eu venho falando sobre a questão do Outubro Rosa, sobre a necessidade do autoexame, da conscientização de todos, né? Então, as mulheres tendo essa questão muito bem resolvida com relação a esse tema, então nós vamos falar hoje, que estamos no mês de outubro, conhecido como Outubro Rosa, mês de prevenção ao câncer de mama. E para nos ajudar com relação a isso, e desenvolver esse tema, nós vamos trazer aqui uma convidada muito querida para abordar esse tema de suma importância, né, para a saúde feminina. Então, conosco aqui a doutora Francine Lucente, médica ginecologia e obstetrícia, e vai nos ajudar e falar um pouco aqui
sobre esse tema que nós vamos abordar. Boa noite, doutora Francine, seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Queria agradecer pelo convite, né? E eu agradeço por ter aceito, porque, como a gente havia falado aí nos bastidores, né, foi bem difícil a gente conseguir chegar nesse consenso de aceitar agendas, porque nossa live é de quarta-feira, e à noite, às 20 horas. E gostaríamos de trazer profissional na área de saúde. Então, os médicos, os enfermeiros estão de plantões, né? Então, além de conciliar a agenda, outros percalços a gente teve uma doutora também, que ela é ginecologista e obstetrícia e faz partos de risco, e a gente convidou. Então, a gente pensou em falar com ela também, mas ela estava naquela semana aguardando um parto, então a qualquer momento ela poderia ser chamada. Então, ela não assume compromissos, né, quando ela está com essa questão. Então, a gente tem que levar em consideração. Então, para conseguir conciliar a agenda, as pessoas que pudessem, por exemplo, a doutora semana passada já era para ter trazido, não conseguimos, mas deu certo de trazer hoje. Então, obrigado pelo convite, gratidão, e vamos então aí trazer a questão das informações, como a gente havia abordado e falado, né? Bem, o tema é o câncer de mama no mês do Outubro Rosa. Doutora, tem aí alguns dados epidemiológicos e informações que poderia compartilhar conosco com relação a isso? Sim. Então, assim, eu queria falar um pouquinho primeiro da importância, né? O que é o Outubro Rosa. O Outubro Rosa, ele é uma campanha de conscientização com o intuito de atingir o maior número de pessoas, não só as mulheres, né? Mas toda a população, justamente porque é o câncer mais prevalente nas mulheres. Então, em todo o mundo, o câncer de mama, ele é o que mais acomete as mulheres. Segundo o INCA é o Instituto Nacional de Câncer, em 2020, nós teremos aproximadamente 66 mil casos, novos casos de câncer de mama, em torno de 17 mil, aproximadamente, mortes por câncer de mama. Lembrando que também existe câncer de mama nos homens, né? É mais raro, mas a gente tem desse número de 66 mil, 1% desse número acontece nos homens. Então, a gente também tem o câncer de mama nos homens. Então, assim, por essa alta prevalência é que a gente faz uma campanha tão importante para realmente conscientizar e chamar atenção em relação ao diagnóstico precoce e tratamento, né, do câncer de mama. Por justamente ser o mais frequente mesmo nas mulheres. É interessante porque quando a gente fala do câncer de mama, a gente direciona a nossa mente, nosso pensamento e toda a questão para as mulheres, né? Sim. Mas também, como a doutora falou, 1% pelo menos também risco dos homens, né? Então, temos que se cuidar e se conscientizar de que, sou homem, não tenho que me preocupar com isso, né? Então, não é, a gente tem que tomar cuidado com relação a isso. Bom saber, é uma coisa que eu acho que é importante a doutora ter falado. Tem mais alguma informação estatística, doutora, com relação a isso que a doutora queira falar? Porque eu fico pensando aqui com relação aos fatores de risco e de proteção com relação a doenças. Se puder transcorrer um pouquinho. Sim. Então, só para de mama nos homens, a gente fala 1%, mas se você pensar em 1%, em 66 mil novos casos, esse 1% deixa de ser pouco, então é importante mesmo. Em relação ao que a gente chama atenção para os fatores de risco, o mais importante de todos é a idade. O câncer de mama, ele é mais frequente em pacientes com mais de 50 anos. Muito mais frequente. Então, em números de 5 pacientes com câncer de mama, 4
dessas pacientes têm mais de 50 anos. Então, é o fator de risco mais importante. A gente chama atenção porque, às vezes, muitas pacientes deixam de ir no ginecologista depois que menstruam, às vezes porque não tem mais queixas mesmo, deixa de fazer a rotina, porque acha que está tudo bem, mas o câncer de mama, ele aumenta a cada ano, assim, né, da mulher. Então, acima dos 50, ele passa a ser mais frequente. Então, é muito importante levar a idade em consideração. Outros fatores de risco, né, a gente tem a obesidade e sedentarismo. Isso está relacionado à produção de estrogênio, que é um hormônio que está relacionado, né, que aumenta o risco de câncer de mama. Então, a gordura corporal, ela produz mais estrogênio, né, aumenta a produção desse hormônio e leva a um risco aumentado. Uso de bebidas alcoólicas também, porque o álcool, né, cientificamente é comprovado, ele causa mutações nas células que aumentam o risco de câncer de mama. Pacientes que são submetidas a irradiações, radiações ionizantes, né? Então, aquelas pacientes que já tiveram outros tipos de câncer e fizeram tratamento com radioterapia, principalmente os linfomas, principalmente em adolescentes. Então, radioterapia, principalmente na região cervical, região torácica, aumenta muito o risco de câncer de mama. E aí a gente fala também muito da história familiar, que é muito importante, que é o que mais as pacientes têm que também ficar atentas. Então, pacientes com história de câncer de mama na família, principalmente se o câncer de mama for em pacientes antes de 50 anos, que não é o comum. Então, essas pacientes, ela têm um risco muito aumentado. Pacientes que têm história de câncer de mama em homens na família, também por não ser comum, né? Então, chama atenção, é um risco aumentado. E pacientes com histórico de familiares com câncer de ovário na família. Muito importante. Isso porque o câncer de ovário e o câncer de mama, eles estão relacionados por alterações nos mesmos genes. A gente tem 2 genes que são muito importantes, né? Hoje em dia se fala muito na mídia da pesquisa desses genes, que são genes que chamam BRCA1 e BRCA2. Então, eles acabam tendo bastante... A gente associa muito o câncer de ovário com o aumento do risco de câncer de mama. Então, é importante a paciente que tem histórico na família, principalmente de pacientes de primeiro grau. Então, mãe ou irmã, avó com história de câncer de mama ou de câncer de ovário, essas pacientes têm que ter um acompanhamento rigoroso, porque elas têm um risco aumentado mesmo de ter câncer de mama. Entendi. Nossa, quanta informação, né, com relação a isso, que a gente nem imagina a correlação, né? Recorrências de enfermidades na família, só se tem esse tipo de situação, mas aí a própria doutora fala com relação ao ovário, né? Que a gente não quer imaginar uma correlação a isso, ao câncer de mama. Então, eu acho que é importantíssimo mesmo essas informações e a gente se instruir, né? Porque a falta de informação leva ao medo, a desinformação leva ao medo, leva ao não controle, e cuidar de saúde todo dia, sempre, né? Eu acho que é importantíssimo. Pai Ed agradece a presença aqui da doutora na nossa live. Ele está ausente, como havia conversado, mas ele está sempre acompanhando aqui com a gente. Está agradecendo aqui a participação. Eu que agradeço o convite. Doutora, para a questão do diagnóstico, é só o autoexame, a mamografia mesmo, que a gente consegue diagnosticar, ou tem alguma outra forma? Principalmente, a gente tem, principalmente falando em política de saúde, né, que a gente fala também, assim, lógico que a gente tem as pacientes que têm convênio, que vão no consultório, mas quando a gente fala do câncer de mama, como ele acomete um grande número da população, a gente tem que pensar
principalmente em sistema, né, único de saúde. Então, a gente tem, hoje no Brasil, a gente tem 2 diretrizes para diagnóstico. Uma é a mamografia, que daí eu falo em seguida, e a outra seria a questão do autoexame, a questão da detecção precoce. Então, a gente orienta, assim, todas as pacientes. Não necessariamente precisa ser o autoexame, porque às vezes as pacientes falam, mas eu não sei como é que faz, eu não sei, às vezes tem muito paciente que tem dificuldade de se tocar, de tocar o próprio corpo. Então, a gente fala, na verdade, que é a questão do autoconhecimento. A gente orienta que as pacientes conheçam a sua mama, olhem a sua mama, se possível, toquem a sua mama. E aí a gente chama atenção para algumas alterações. A principal são os nódulos, né? Então, qualquer nódulo, principalmente nas pacientes acima de 50 anos, não é normal o paciente acima de 50 anos ter nódulo de mama. Então, normalmente o nódulo, que são sugestivos, né, de câncer, são nódulos que são fixos, né? A gente fala que é aquele nódulo mais endurecido, que não é móvel. Normalmente, isso é muito importante. Os nódulos sugestivos de câncer de mama, eles são indolores, né? A paciente não tem dor. Então, são as características do nódulo. Normalmente endurecido, sem dor. Além do nódulo, outra alteração importante são as alterações na pele da mama. Então, a gente fala de retração na pele da mama. O que é retração? Quando, às vezes, a pele dá a impressão que vai para dentro, porque normalmente tem um nódulo que acaba puxando a pele. Pele avermelhada, a pele mais inchada. E uma característica específica do câncer de mama a pele que a gente chama com aspecto de casca de laranja. É como se fosse uma casca de laranja mesmo, ela fica mais enrugada, e isso é muito, muito sugestivo de câncer de mama. Além do nódulo e das alterações na pele, muito importante as alterações nos mamilos. Então, retração do mamilo e saída de líquido pelo mamilo, a gente chama de descarga, né, papilar. A alteração sugestiva do líquido pode ser o líquido sanguinolento, líquido esverdeado e até o líquido transparente, né? Também não é normal. Mesmo as pacientes que amamentam, normalmente o aspecto é como leite mesmo, esbranquiçado. Isso é o normal. Então, saída de sangue, saída de secreção esverdeada, secreção transparente, pode ser suspeito de câncer de mama e tem que ser investigado. Então, a gente orienta isso, que as pacientes, elas fiquem sempre atentas, a gente chama de autoconhecimento, de consciência corporal, é muito importante, né? Que se olhem no espelho, que na hora do banho se toquem, e qualquer alteração, que procurem o ginecologista, porque assim, questão também de número, de 5 casos de câncer de mama, 4 são descobertos pela própria paciente. Então, assim, é um número importante. Na maioria das vezes, a gente vê isso, são pacientes que chegam para a gente, doutora, percebi um nódulo, a pele da mama está estranha, minha mama está inchada, às vezes a simetria das mamas é importante, percebeu que uma mama está maior do que a outra, porque na grande maioria dos cânceres de mama, ele é unilateral, né? Ele é de um lado só. Então, essa diferença, às vezes, de uma mama para outra, diferença acentuada. Então, a gente daí pede que realmente procurem o médico, procurem o ginecologista para investigar. Então, esse seria o autoexame. Entendi. Nossa, importante essas informações, né? Porque, e principalmente essa aí que a doutora trouxe, de que de cada 5, 4 foram através do autoexame, né? Mostrando aí a importância do toque, né? Uhum. E tanto é que nas redes sociais está muito em alta
nas trending topics aí do Twitter, a hashtag Se Toca Menina, né? Justamente é para isso, que é para conscientizar a mulher a se tocar, a se conhecer nesse sentido saudável de notar qualquer coisa, qualquer intercorrência. Então, hashtag Se Toca Menina, nesse mês aí de Outubro Rosa e saúde todo dia, é as que mais a gente se encontra quando faz pesquisa das hashtags relacionadas a esse assunto. E quero deixar aqui até aos nossos amigos que estão acompanhando a live, se quiser fazer alguma pergunta, é só colocar aqui nos comentários que a doutora está aberta a responder. Nós conversamos antes, tá? Então fiquem à vontade, os nossos amigos que estão assistindo, é só colocar aqui nos comentários que eu já transmito aqui para a doutora. Doutora, enquanto não chega nenhum comentário, e o mais importante, com relação, depois de sabermos do diagnóstico e tudo mais, o tratamento após a descoberta, né? Então, eu vou falar só um pouquinho da mamografia antes, tá bom? Que daí a gente entra no gancho do diagnóstico. Então, aí a mamografia, ela entra como exame de rastreamento no Brasil e, na verdade, no mundo inteiro. O rastreamento, o que seria um rastreamento? Na verdade, é quando a gente faz um exame na população em massa que não tem sinais e nem tem sintomas. Então, em busca das lesões mais iniciais do câncer de mama. Então, essa é a grande importância da mamografia. A mamografia, ela é capaz de detectar as lesões iniciais muito antes da paciente ter o nódulo. São, a gente chama de calcificações que aparecem no raio-x. Então, é um estágio muito inicial. Então, por isso a importância, né, da mamografia, a insistência, né, para que as recomendações da Sociedade de Mastologia é que toda mulher, após os 40 anos, faça a mamografia anualmente, porque através da mamografia a gente consegue detectar o câncer de mama no estágio mais inicial. E também essa importância em questão de números, né? Quando o câncer de mama ele é descoberto nesse estágio inicial, né, que a gente detecta na mamografia, 95% dos casos tem cura completa mesmo. Então, embora seja o tipo de câncer mais prevalente nas mulheres, ele tem um alto índice de cura quando ele é diagnosticado no início. Então, essa é a chave da campanha, né? Então, realmente, é uma campanha que tem um impacto muito grande em questão de diagnóstico e de tratamento, né? Realmente tem evidência científica da importância da mamografia e a gente vê o quanto a gente consegue atingir 95% de cura. Então, é um número realmente muito alto. Com certeza, 95% de cura, se vemos aí a quantidade da população, a gente consegue ver a quantidade de pessoas diagnosticadas que chegam à cura, né? Isso é muito importante e gratificante ouvir esse tipo de informação. Chegou uma pergunta aqui, vou tentar explicar aqui, é da Daniele Vieira, que está acompanhando aqui. Ela diz assim: mulheres jovens com mamas densas podem ser avaliadas pelo ultrassom ao invés da mamografia? Sim, e essa é uma questão importante, né? As pacientes sempre perguntam no consultório, né, a diferença entre mamografia e ultrassom. Então, assim, para campanha, para rastreamento e para detecção precoce do câncer de mama no estágio inicial, a mamografia, ela é fundamental e ela não é substituída pelo ultrassom. O ultrassom, ele não detecta o estágio inicial do câncer de mama. Porém, a mamografia, ela não tem um resultado satisfatório antes dos 40 anos, pelo fato das mamas serem mais densas. O que é uma mama densa? É uma mama com muitas glândulas, que é comum nas pacientes mais jovens. Com o decorrer dos anos, as nossas glândulas vão sendo substituídas por gordura. E isso facilita o resultado na mamografia.
Então, por isso que a gente não faz a mamografia antes dos 40 anos. Realmente, a gente não tem um resultado satisfatório. Pode-se fazer, não tem problema, não é isso, mas ela é um exame que também tem radiação com pouco resultado antes dos 40 anos, por isso a gente não faz. Então, antes dos 40 anos, quando a paciente tem qualquer queixa na mama, queixa de nódulo, essas queixas, né, que a gente falou do autoexame, nódulo, alterações na pele, pacientes com casos de câncer na família, câncer de mama, a gente começa o acompanhamento um pouquinho antes, e aí nessas pacientes a gente acaba optando pelo ultrassom de mama, porque ele vai ter um resultado melhor do que a mamografia. Então, assim, o que eu sempre falo, eu enfatizo, o ultrassom de mama, ele não substitui a mamografia, não é isso. Mas para as pacientes jovens, que foi justamente a pergunta que ela fez, a gente consegue avaliar um pouquinho melhor as mamas que são mais densas. Então, a gente acaba daí optando pelo ultrassom mesmo. E aí, quando a paciente chega nos 40 anos, normalmente a gente faz a mamografia e, se precisar, a gente complementa com o ultrassom de mama. Entendi. Respondido? Eu acho que sim, né, Daniele Vieira? Foi respondida a sua pergunta. Agradeço, e quem mais quiser fazer pergunta, participar aqui conosco, fiquem à vontade enquanto a doutora vai transcorrendo aqui. Cláudia Rossi, seja bem-vinda. Wellington Silveira também, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Estávamos falando, quando a doutora complementou, sobre a questão da mamografia e da tomografia, né? Mamografia, na verdade, que a doutora estava falando. E aí eu fiz a pergunta do tratamento. Após o diagnóstico, qual é o tratamento que mais é comum e recomendado no caso? Então, aí depois de um diagnóstico, né, de certeza do câncer de mama, o diagnóstico de certeza ele é sempre feito através da biópsia. Só a mamografia não faz um diagnóstico de certeza. Então, quando a gente tem um exame, né, com um laudo suspeito, a gente indica a biópsia, e através da biópsia a gente tem um diagnóstico de certeza. A partir do diagnóstico, existe 2 tipos mais comuns de tratamento. E é aí também que entra a questão da campanha do Outubro Rosa, por a gente, ser possível fazer um tratamento no início. Então, a gente tem o tratamento localizado, que são para as pacientes que têm o câncer de mama em estágio inicial, ainda nesse estágio da mamografia, de microcalcificações, nódulos menores que 5 centímetros, pacientes que não apresentam doença em outros órgãos, né, que a gente chama de metástases, é muito importante avaliar. Então, assim, o tratamento, ele é sempre individualizado. Às vezes tem paciente que fala, a minha amiga não fez quimioterapia, será que eu preciso fazer? Ou minha amiga fez radioterapia, operou, não operou. Então, assim, o tratamento, ele é sempre individualizado. Depende da idade da paciente, é um fator muito importante. Depende de história familiar, se a paciente, né, tem familiar de primeiro grau, e do tamanho do tumor, do estágio, né? Se é uma doença localizada ou se já tem metástases. Quando é uma doença localizada no início, o tratamento de escolha é sempre a cirurgia. E hoje em dia, com o diagnóstico precoce, a gente tem conseguido fazer cirurgias mais conservadoras. Então, antigamente, a cirurgia era sempre, na maioria das vezes, a mastectomia total, onde a gente tirava a mama inteira. Hoje, não. Hoje, normalmente, a gente faz ou tira só o nódulo, ou tira uma parte da mama, que a gente chama de quadrante. Então, seria, normalmente, a gente divide a mama em 4. É possível tirar só o quadrante onde tem as calcificações ou o nódulo. Então, a gente fala que é uma cirurgia mais conservadora. E essa cirurgia mais conservadora, ela só a gente consegue graças a um diagnóstico precoce. E aí, normalmente, essa paciente, depois da cirurgia conservadora, ela acaba sendo encaminhada para a radioterapia. E, na maioria das vezes, cirurgia conservadora e radioterapia, a paciente acaba tratada, acaba curada,
Lógico que depois com acompanhamento, normalmente essas pacientes acompanham com um oncologista, em média por 5 anos. Mas a gente tem bons resultados hoje, graças a Deus, pelo diagnóstico precoce. Aí, diferente da paciente, às vezes, que tem um estágio mais avançado da doença. Então, nódulos maiores que 5 centímetros, ou presença de metástase em outros órgãos. Essas pacientes, elas não é possível fazer a cirurgia de início. Então, de início, elas já fazem a quimioterapia. A gente chama de quimioterapia neoadjuvante. Ela vem antes da cirurgia, com o intuito de diminuir o tamanho do tumor, e aí depois a paciente poder fazer uma cirurgia também não tão agressiva. Então, essas pacientes com doença mais avançada, elas fazem primeiro a quimioterapia, depois são encaminhadas para a cirurgia e depois para a radioterapia, como a paciente com detecção mais no início. Entendi. Importante é diagnosticar, importante é se cuidar e, ao identificar esse tipo de problema, de situação, ir atrás do tratamento, justamente porque a possibilidade da cura, né? Quando precocemente. Então, isso é importantíssimo ressaltar. E além do corpo e do apoio da família e tal, é o apoio da mente também, nossa, né, doutora? Isso é muito importante. Sim, vou trazer aqui as nossas amigas, a Vera e a Graça também, para se elas têm alguma pergunta, querem falar alguma coisa. Por enquanto não surgiu nada aqui dos nossos amigos que estão nos acompanhando. Vera, Graça, alguma pergunta, alguma dúvida que vocês queiram falar? Sintam-se à vontade, que a doutora está aqui. Seu som. Eu quero sim. Como eu aprendi que pergunta boba é aquela que não é feita, eu vou fazer uma pergunta. É sabido, eu sabia já que o homem também pode ter o câncer de mama. Existe a prevenção também, como das mulheres? Algum exame? Então, assim, como é um número muito menor nos homens, né? E é o que eu tinha falado no início, a gente fala muito em campanha em massa, em questão de sistema de saúde. Então, assim, não existe uma diretriz de fazer mamografia nos homens, pelo fato de que faria muitos pacientes com pouco diagnóstico, né? Então, o que a gente orienta nos homens é o mesmo atenção com as mamas. São os mesmos sinais e sintomas. Então, presença de nódulos, de jeito nenhum é comum um homem ter nódulo na mama, não é para ter. As alterações na pele, as alterações nos mamilos. Então, essas orientações que a gente tem para o homem, que realmente o homem fique atento às mamas, porque também pode ter câncer de mama. Mas não existe um exame de rastreamento. Porém, quando eu tenho, homens no consultório que vêm com queixas de mama, aí a gente solicita também, tanto a mamografia a gente pode solicitar, quanto o ultrassom de mama. Então, a gente só não faz uma campanha em massa de rastreamento. Mas o homem também, quando existe suspeita, existe queixa, a gente pede a mamografia e o ultrassom de mama. E nos homens é tão sério quanto na mulher também. Sim, muito sério. A gravidade é a mesma. É a mesma. Nos homens, principalmente por fator genético, né? Então, também é bem grave. É bem grave também. Então, homens, se cuidem também, tá? Entre no Outubro Rosa. Homens no Outubro Rosa também. Isso. Graças, Dona Irene, mais uma pergunta que vocês querem fazer? Eu tenho uma dúvida. Nós já recebemos informação de uma profissional que a minha mãe, em razão da idade dela, não precisa mais fazer mamografia, ultrassonografia, Papa Nicolau, etc. E você ressaltou muito a importância do exame após os 40 anos. Nesse caso, existe alguma orientação dos órgãos envolvidos que tenha uma idade em que, a partir de então, a mulher não precise mais fazer esses exames? Tá.
Então, assim, para o câncer de mama, não existe. A paciente sempre, lógico, às vezes a gente tem pacientes muito idosas, acima de 90 anos, mas a orientação é que se a paciente estiver bem clinicamente e conseguir fazer o exame, que faça o exame. Para câncer de mama, quanto maior a idade, maior o risco. Então, não existe recomendação de idade que se deva deixar de fazer a mamografia. Só a título de conhecimento, na parte ginecológica, o Papa Nicolau, sim, recomendação do Ministério da Saúde, acima de 70 anos, se a paciente não tiver queixa, não tiver nenhum sinal, nenhum sintoma, a gente pode deixar de fazer o Papa Nicolau. Mas mamografia, de jeito nenhum. Tem que fazer, enquanto a paciente estiver bem para ir na consulta, estiver bem para fazer o exame, é muito importante. A mamografia sempre, todo ano. Ou seja, minha mãe com 86 anos de idade precisa continuar fazendo a mamografia. Com certeza, com certeza. A mamografia, com certeza. Ok. Com certeza. Muito obrigada. Imagina. Meninas, mais alguma pergunta aqui? Nós aqui da live. Vera, Graça, Dona Irene, alguma dúvida, alguma pergunta? O que eu quero Aliás, agradecer à doutora, foi ótima sua Obrigada. Tem que agradecer porque foi extremamente esclarecedor. Uhum. Eu queria falar mais um pouquinho da questão da prevenção. Assim, em questão da campanha, a gente insiste, a gente ouve muito, vocês devem ter ouvido muito falado sempre, quando fala Outubro Rosa, é mamografia, autoexame, mamografia, autoexame. Mas a gente fala, eu gosto muito de falar da prevenção, né? Que a gente volta muito antes daí de você fazer o diagnóstico, é o que a gente pode realmente fazer de melhor para a gente, para a nossa família, que é a prevenção. Eu não falei da amamentação, então, assim, a amamentação, eu vou lembrar, assim, falar, né, deixar bem claro que não amamentar não é um fator de risco. Então, às vezes as pacientes que não têm filhos ou que nunca amamentaram, não significa que elas têm um risco maior de ter câncer de mama. Mas amamentar é um fator de proteção importante, que está relacionado ao tempo. Então, quanto maior o tempo de amamentação, maior proteção. Isso daí a gente vê por estudo mesmo, evidência científica de pacientes que amamentaram, elas tiveram, né, menos câncer de mama. Então, é muito importante a amamentação. Tem, né, o mês de campanha de amamentação também. Eu faço muito obstetrícia, eu faço mais obstetrícia do que ginecologia. Então, a gente insiste muito, a gente incentiva muito a amamentação por todos os outros benefícios, mas também para evitar o câncer de mama, é muito importante. Maravilha. E hábitos saudáveis, né? Então, uma alimentação saudável, quando a gente fala de alimentação saudável, para todos os tipos de câncer, o máximo que a gente conseguir evitar de produtos industrializados, produtos prontos, produtos processados. A gente está vendo cada vez mais relação com todos os tipos de câncer, principalmente câncer de mama. Evitar a bebida alcoólica, como eu falei no começo, e atividade física, né? Então, tudo isso é importante para a gente prevenir lá atrás, lá no começo, o câncer de mama. Eu acho que isso, na verdade, na minha opinião, isso é mais importante falar, assim, é importante a mamografia, mas a prevenção vem antes. Exatamente, o diagnóstico vem antes da prevenção. Eu vou abrir o microfone da Graça e da Irene, dona Irene, para poder agradecer e fazer alguns seus comentários, depois eu abro o da Vera para a gente poder conciliar aqui, tá certo? Graça, por favor. Agradecer muito, viu, Francine? Foram informações muito valiosas para nós. Essa questão da minha mãe, a mamografia, eu sempre tive muita dúvida e nunca aceitei muito a postura dessa médica quando foi comentado com a minha mãe, né? E já vou adotar providências para ela fazer o exame rapidinho. Muito, 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 muito obrigada. Que nosso Pai te ilumine sempre, te dê cada vez mais conhecimento e que você possa cada vez mais, com esses conhecimentos, ajudar as pessoas. Muito obrigada. Você é ótima, menina.
Obrigada. Gratidão, Graça e Dona Irene. Vera, por favor, suas considerações. Eu quero agradecer, parabenizar pelo seu trabalho, pelas suas palavras, pela sua orientação. Gratidão e que Oxalá te abençoe sempre. Eu também quero agradecer a oportunidade e mais uma vez o convite, doutora Francine, por ter vindo até nós e aceitado e a gente ter conseguido conciliar todos os horários. Desculpa, avançamos no horário, falei que seriam só 20 minutos a princípio, mas aí estamos bem, falando bem, mas é um tema que não tem como falar duas palavrinhas só, né? É um tema bem abrangente. Uhum. Então eu agradeço a oportunidade, sinta-se à vontade, toda quarta-feira estaremos sempre aqui reunidos, e sinta-se à vontade, já previamente é convidada para qualquer tema que a doutora queira participar, ou queira transcorrer aqui com a gente, pode me chamar, a gente combina. Se não tiver nada, a gente faz sim, a gente aborda o tema que a doutora achar que é necessário, que é importante, né? Seja relacionado à mulher, ao homem, à saúde, à longevidade, né? Que acaba a gente tendo que trazer. Pode, por favor, nos procurar, que o canal está aberto, a porta está aberta aqui para sempre que a doutora quiser, tá certo? Minha gratidão, muito obrigado, uma ótima semana para a doutora. Obrigada, eu agradeço muito o convite, fiquei muito feliz que deu certo mesmo, semana passada não deu, e assim, fiquei feliz que tenha dado certo, eu adorei conhecer vocês, e se vocês realmente, assim, vou tentar entrar para participar também, mas aí se vocês quiserem também outros assuntos, a gente pode conversar, né, é sempre bom, eu falo, conversar, informar, compartilhar, é ótimo. Exato. Agradeço muito. Muito obrigada, doutora. Uma boa noite. Nós vamos continuar aqui com as nossas considerações finais aqui da nossa live também. Muito obrigado. Uma boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Esclarecedor, não é? Eu achei sim. Samuel, que maravilha! Obrigada de você fazer isso hoje. Foi maravilhoso. Eu que agradeço. A gente está tentando colocar esse tema, dona Irene, já tem um tempo aqui na live, mas a gente estava com dificuldade, como eu disse no início, de conseguir conciliar as agendas, né, com os nossos profissionais conhecidos. Várias indicações de vários lados, mas é uma área em que, como por exemplo, tem uma doutora que ela faz parte de alto risco. Então, quando ela tem agendado ou está próxima aquela semana, ela não sai de casa para fazer nada. Então, ela não poderia nem assumir esse compromisso. Senão, ela já pensou, ela está aqui na nossa live, respondendo, eu toco o celular, a bolsa rompeu, ela sai correndo, entendeu? Então, elas nem assumem compromisso. Então, a gente tem que ir se ajeitando, mas deu tudo certo, graças a Deus. E agora, Vera, vamos falar de solidariedade. Da nossa aqui. Quer falar alguma coisa antes da gente começar a falar aqui dos nossos parceiros e amigos? Tem alguma coisa que você quer? Vamos, pode dar continuidade. Então tá, deixa eu só ver aqui que alguém mandou mensagem aqui no nosso grupo. Márcia Rubino, boa noite, seja bem-vinda. Ela que mandou mensagem aqui. Então vamos lá aos nossos parceiros e amigos. Grupo Sol. Grupo Sol da Cidadania. Eles atendem uma média de 250 famílias, dando cestas básicas, dando roupas, leites, verduras, legumes. Então, qualquer tipo de doação pode ser feita na Alameda das Palmeiras, número 120, Vila Alvorada. O telefone é 2709-7910. WhatsApp 11-99886-4342. Entregas todas as quartas-feiras, das 13 às 17 e ao sábado, das 10 às 17. Muito bem. Me parece que às quintas-feiras eles estão fazendo lá o bazar, quintas e sábados, né? Isso. Que eles pararam com o bazar. Muito bem. Nosso amigo e parceiro Ari, boa noite. A CAI, Associação do Combate à AIDS Infantil. Eles atendem, em média, 40 crianças, 40 famílias. Ele fica na Avenida Francisco Pereira de Castro,
314, Anhangabaú. O telefone é 11 2816 2938. Se vocês tiverem brinquedos, roupas de criança, cestas básicas, leite, bolacha, tudo é bem aceito. Basta entrar em contato, combinar com eles a entrega. E tem a conta, né, no Bradesco, quem quiser doar em dinheiro, é o Banco Bradesco, o 237. A conta é 33332. E a agência é 6329. Qualquer quantia em dinheiro é bem aceita. Perfeito. Aqui. Associação Beneficente SOS Animais Abandonados. Também aceitam ajuda em dinheiro, aceitam ajuda em ração, em roupinhas de animais, ração, utensílios também para servir a comidinha, né, a ração, coleiras, guias, medicamento. Às vezes a gente compra um medicamento para um animalzinho e não usa tudo, eles aceitam a doação. Eles aceitam doação em dinheiro, a agência é o Banco Itaú, agência 0026, e a conta corrente é 301747, e o CNPJ é 12 983 370 000175. Muito bem. Lar Galeão Coutinho é uma creche que atende 60 crianças, e eles estão agora mantendo também cestas básicas, kit alimentação para as famílias. O Lar Galeão Coutinho fica na rua Engenheiro Roberto Mange, número 90, no Anhangabaú. O telefone é 4521-5319. E o e-mail é largaleão@gmail.com. Atualmente conta... na pandemia, eu estou meio ruim disso aí também. O bazar está funcionando, por conta da pandemia, o bazar está funcionando das 9h30 às 15h30, de terça e quinta. Ai, peraí. Eu errei aqui um botão. Aí tem a conta também, quem quiser contribuir em dinheiro, tem o Banco Itaú, agência 0796, conta corrente 0945222. E o CNPJ é 50965-003-000138. Maravilha. Abrigo São Chiquinho, em Jundiaí, da Luci, né? Nossa querida Luci Andréa. Ela tem a conta... Aí tem um e-mail para entrar em contato, é luciandreia.amadio@gmail.com. O WhatsApp é 974770627. Então, é só entrar em contato. Se quiserem visitar, ela faz questão, já pode ir lá visitar. Ela não é uma ONG, é uma cuidadora independente, e ela conseguiu uma parceria com uma outra ONG para fazer essa conta aí e receber algum dinheirinho. Tem aí a conta dela, né? A conta é da Caixa Econômica, é Lucia Andréa Amádio ou Flávio Luiz Ribeiro. Agência 3197, conta poupança 013-6565-2. CPF 152-665-448-21. Muito bem. Então, com isso tudo, nossas considerações finais. Chegamos aí ao fim da nossa live. Tem alguém que eu esqueci? Acho que não, né? Falamos de todos, né? Então, lembramos de todos. Hoje eu consegui me organizar aqui. Você viu que agora eu consegui colocar numa sequência aqui. Eu me antecipei. Tirou meu título de blogueirinha, né? Eu tô ficando craque. Com todo louvor. Com todo louvor. Estou ficando craque. Então, minha gratidão, Pai. Gratidão a todos que estão acompanhando. Gratidão a Pai Oxalá por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Que Oxalá abençoe a todos. Até quarta-feira. Até quarta-feira, se Deus quiser. Graças, suas considerações.
Um grande beijo para todos, uma boa noite. Que nosso Pai Oxalá ilumine e abençoe todo mundo indistintamente. Muito bom estarmos juntos e com certeza até quarta-feira. Se Deus quiser. Um grande Eu beijo. também quero aproveitar, agradecer a todos que tiveram a paciência de ficar conosco até agora. Gratidão a todos que puderam nos acompanhar. Hoje, com certeza, aí um tema bem importante, esclarecedor, a participação da doutora. E eu sou grato de a gente conseguir transcorrer e fazer com que tudo acontecesse da mais perfeita ordem e harmonia. Gratidão à espiritualidade, gratidão aos baianos, às baianas, a energia da espiritualidade que nos contagia, aos nomes que aqui estão no caderno de oração, que foram trazidos às prece, no momento enquanto está sendo feita a prece. Esse nome, os nomes que aqui estão são mentalizados, são lidos, então mande, utilizem as redes sociais, aí, o WhatsApp, a nossa fanpage, para que a gente possa sempre estar fazendo as vibrações para quem necessita. Então, minha gratidão, meu axé a todos, que os baianos e baianas, a linha da Bahia, possa abençoar a todos e a todas com muita alegria, com muita saúde, muito sucesso, com muita satisfação. Gratidão. Vou encerrar aqui hoje a nossa live com mais um ponto dos baianos e baianas. Assim que ele encerrar, está encerrado também a nossa live de hoje, tá certo? Meu muito obrigado, boa noite a todos, até mais. Boa noite, Boa noite. axé. Boa noite. Bahia! Ei, baiana. Sabe a Bahia? Ah, Bahia! Ei, baiana. Quem vai conquistar, Ei, aparecendo aqui? baiana, baianinha! Ei,